segurança, transporte, educação, qualidade de vida. Notícias relevantes para o estado e capital. CBN Campo Grande, 93,7 FM. A rádio que toca notícia. CBN Agro, com Éder Campos. Olá, muito bom dia para você. 9h mais 6 em Campo Grande. Começa mais um CBN Agro. Hoje, sábado, dia 19 de maio de 2018, 23 graus na capital. E há uma expectativa aí que a temperatura irá cair ainda mais, chegando a 8 graus neste fim de semana. Muito bem, hoje o CBN Agro traz uma entrevista com o André Moraes. O André é agricultor em Maracaju, tem uma experiência fantástica, uma história de vida fantástica, morou 27 anos nos Estados Unidos e de volta ao Brasil vai conversar conosco para trazer uma outra visão do que é o agricultor brasileiro. E não só aquela ideia que muita gente tem, que o agricultor é aquele homem do campo, aquele jeca tatuna, que anda de botina, calça curta, não é bem isso. Nós temos hoje, dentro de um conceito produtivo, empresários rurais. E o André se encaixa justamente nesse quesito, empresário rural. E nós vamos também trazer informações sobre um programa da ABCZ que fala sobre a melhoria da carne do zebu e também sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, o prazo que termina no próximo dia 31 de maio. Agora o produtor tem que ficar atento. Lembrando que você pode interagir conosco pelo telefone 67 998 937000, nosso WhatsApp, para você participar do programa. E convido você também para acessar ao vivo pelo Facebook e acompanhar esse programa, essa transmissão ao vivo pela mídia social Facebook. Anote aí o nosso perfil. CBN-CG Oficial. CBN-CG Oficial. Muito bem, a gente vai falar então com o André, que já está conosco aqui. Primeiro, bom dia, André, tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Bom dia, prazer é meu, bom dia, ouvintes, e grato pelo convite. Tá certo, já então a gente bate um papo com o André para falar sobre a história dele, falar sobre vários assuntos ligados ao setor rural. Muito bem, tá aí então, CBN Agro. CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro Entrevista. André Moraes, conosco aqui no estúdio da Rádio CBN. O André vai bater um papo conosco, contar um pouquinho da experiência dele, né, como agricultor. Mas o André morou por 27 anos nos Estados Unidos, voltou há 3 anos, André, é isso? Voltei há 3 anos. 3 anos, passou 27 anos longe do Brasil. Longe do Brasil, 27 anos, vinha só por 1 ou 2 semanas, né? As férias americanas são muito curtas, o período de férias americanas geralmente são 15 dias por ano, né? Ele geralmente não sai por mais de 1 semana, aquela época de trabalho pesada deles. Então, quando vinha por pouco tempo, né? Vinha passar 1 semana e ia embora de novo. Só isso? Só isso. Em 27 anos, 1, 2 semanas e ia embora. Bacana. Bom, vamos situar para quem está nos ouvindo, em especial quem é do setor rural, né? O André, já que passou tanto tempo fora do Brasil, talvez perdeu um pouco também o contato com as pessoas, com os amigos e a referência com o setor rural. O André, ele é descendente de uma família que já está no Mato Grosso do Sul desde 1860. 1860. Foi seu tataravô que veio para o Mato Grosso do Sul, junto com os bandeirantes, é isso? Junto com os bandeirantes, Corumbá, região de Corumbá, e não deu certo, o programa do Minérios não deu certo, aí eles vieram para essa região de Maracaju. Subiram a serra. Subiram a serra. Eles tentaram no Pantanal, tiveram uma cheia lá, perderam tudo. Eles tinham muito medo do Pantanal, nunca mais voltaram pro Pantanal, até o meu pai voltar há uns 10 anos atrás pro Pantanal, e perderam tudo. Aí eles vieram pro alto, vieram pra serra, com esse medo da água, né? Uhum. E vieram para a região de Niuaque, né? E na época Maracaju não existiam, todos que eram nascidos se registravam em Niuaque com o exército naquela região, né? O exército era a referência, e começaram não com gado, mas começaram com cavalo, criando cavalo em Maracaju. É mesmo? Tinha uma doença no Pantanal, que o cavalo, os cavalos, as tropas morriam no Pantanal meio cedo, então se criavam os cavalos aqui e vendia pro Pantanal, né? Entendi. E possivelmente foi daí que surgiu o cavalo pantaneiro, então. Isso. Porque o cavalo pantaneiro é diferente dos outros cavalos pela adaptação à água, né? O casco do cavalo pantaneiro não é tão suscetível à água
quanto são os outros cavalos que não tem. O casco não amolece. Isso. Né? E o porte também, né? Então, a tua família, além de ter fundado Maracaju, na contribuição, né, da fundação do município, também deve ter desenvolvido o cavalo pantaneiro. Muito tempo. Muito. Uma tropa muito grande. Bom, deixa eu situar um pouquinho mais o André. O André, o sobrenome dele é Moraes Ribeiro. Moraes Ribeiro. De Moraes Ribeiro. O André é filho do seu Antônio Moraes. O Antônio Moraes é um produtor tradicional, em especial Maracaju, Campo Grande, é empresário na área do ramo imobiliário aqui em Campo Grande. Maracaju planta soja, é isso? Soja. Maracaju, soja, milho e agora confinamento. Confinamento também. E crescendo sempre foi pecuária, né? A agricultura era muito pequena, 100 hectares de milho, geralmente para gerar milho para tropa, para consumo interno. E quando eu saí, a nossa agricultura, quando eu fui embora do Brasil em 86, 87, não do Brasil, Maracaju, que é onde eu conhecia, né? A gente era muito isolado naquela época, né? A gente tinha até pouca referência do resto do estado. E a nossa agricultura era muito pequena. A agricultura era uma agricultura aí de 100 hectares. Um agricultor em Maracaju, na época, de 500 hectares, era um agricultor relativamente grande, né? E não existia maquinário. O maquinário era pequeno naquela época. Então, tratores de 150 cavalos, 260 cavalos era um trator maior da Massey, né? As colhedeiras pequenas, tudo com, não tinha nenhuma capotinha, você estava exposto ao sol mesmo, era uma situação bruta, né? Poucas linhas e a produção baixa, né? E problemas que hoje acabaram, por exemplo, na época o problema era a formiga, tinha tanto pouca agricultura que a formiga via soja, via um milho, ela atacava mesmo e destruía tudo, né? Isso em 86, 88. 85, 86, 87. Né? Que avanço então que nós tivemos em tão pouco tempo, né? O Brasil teve uma evolução muito grande no setor, né? Na produção de grãos, em especial a tecnologia talvez tenha ajudado muito. E a Embrapa diz que 76% do aumento da produtividade é oriundo ou o impacto direto é a adoção de tecnologias. Exatamente. As pessoas olham para lugares que produzem bastante, elas olham para Dourados, Maracaju, São Gabriel do Oeste, e eu falo mais de Maracaju, que é o que eu conheço a dia, né? As pessoas me perguntam como é que você consegue viver 27 anos nos Estados Unidos e voltar para Maracaju e se tornar um agricultor, né? Então, você deve ter uma capacidade extraordinária. Não tenho uma capacidade extraordinária nenhuma. Eu tô o que em inglês a gente chamaria, eu me apoio nos ombros de gigantes. Quem são esses gigantes? Esses gigantes são o gaúcho que veio há muito tempo, né? Que largou o sul e veio aqui para comprar 200 hectares e foi crescendo. São os holandeses da região de Maracaju. É a Fundação MS, a Embrapa, né? São as revendas John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, né? Dando esse apoio para a gente com maquinário. São os mecânicos que vêm e consertam seu trator, né? Durante colheita, durante plantio, quebram em 2-3 horas, tem que consertar esse trator, essa colhedeira para plantar, né? Então, quando eu vim para cá, não era eu não sou um pioneiro, eu não vim em 3 anos desenvolver tudo, já estava tudo desenvolvido para mim, né? Então, eu sou mais um administrador hoje, sou mais um empresário, a minha fábrica a céu aberto, do que um desbravador. Né? E esse é o nosso campo. Tanto pessoas bem formadas como mal formadas, mas que aprenderam a desenvolver o lugar, que criam essa potência toda, né? André, eu conversando com você um pouquinho antes do programa, e o meu interesse quando eu faço o CBN Agro é mostrar um produtor rural diferente, como eu já disse, né, daquilo que o mundo tem uma visão ou daquilo que o Monteiro Lobato deixou assim, talvez um estigmado, né? Que o produtor rural é aquele jaca tatu, calça curta, né? Não é isso. Hoje nós temos uma agricultura, uma pecuária totalmente diferente, com perfis de produtores diferentes, porque nós temos muitas informações hoje, né? O mundo vive de informação. A gente está aqui agora conversando e o mundo todinho está vendo um casamento na Inglaterra que talvez não interessa para o povo brasileiro, para a economia brasileira, mas está todo mundo assistindo esse casamento, né, britânico, casamento real. Ou seja, mas a comunicação ela é muito determinante, né? Ela também, você acredita que essa mudança do setor rural, do comportamento, a comunicação influenciou juntamente com a tecnologia? Sem dúvida. Hoje em dia, a informação é muito rápida, né? E importantíssimo para o agricultor é a comercialização, né? Por quê?
O agricultor, ele investe, vamos dizer que ele colhe aí, vamos falar que ele colhe 55 sacos. Vamos falar de 60 sacos. Desses 60 sacos que ele está colhendo, ele vai reinvestir pelo menos 40 sacos nisso, né? Se ele for um indivíduo que arrenda, ele vai ter que devolver desses 60 sacos, ele vai investir 40 e ele vai devolver aí 15 sacos, vai ficar 5. Vai ficar 5 para ele, né? Isso ele colhe 60 sacos aquele ano, né? Então, ele precisa saber como é que ele vai comercializar isso, né? E não vamos nem falar do ano que ele perde. Cada 5, 6 anos ele vai perder uma safra, vai ser menor, ele vai se apertar, né? Então, essa informação global, ela é fascinante. Hoje, ela é mais fascinante ainda. Eu evito escutar muita informação. Eu fico só na informação da bolsa. Como é que tá o dólar, como é que tá que é tudo baseado em Chicago, né? Então, como é que tá o dólar, como é que tá o milho, como é que tá a soja? Porque tem muito fake news também. E você se envolve muito em informação que é uma informação emocional, como a informação do casamento real, né? Ela vai me afetar, ela vai me ajudar a pagar a conta d'água no final do mês. Que isso aí vai me ajudar? Mas isso depende do equilíbrio emocional, então de quem está ouvindo. Exatamente. De como isso vai impactar, depende do equilíbrio emocional. E também eu canso um pouco o Brasil, ele te deprime com as informações de corrupção, né? E você não consegue assistir nenhum jornal de ninguém, tanto televisão quanto rádio, sem pessoas estando sendo presas por roubar dinheiro de um hospital. Essas informações, na sua visão, são negativas, então, para o desenvolvimento econômico do país? Olha, elas são negativas para o meu dia a dia, né? Porque eu tenho que produzir, eu tenho que ir para o trabalho e produzir. Eu tenho que fazer uma coisa produtiva. Se eu estou muito negativo sobre ela, sobre a minha situação, eu vou reagir diferente. E elas impactam no Brasil, né? De modo geral, na população, essas notícias. Cansam, né? Cansam. Eu acho que por isso que o casamento real é interessante, porque você quer se desligar um pouco, né? Desse dia a dia. Da coisa ruim. Da corrupção, e também, tanto, independente da sua ideologia, de esquerda e direita, do lado que você apoia, você fica cansado, né? Você está cansado, né? Se você for a favor do Lula, ele está preso, aí você acha uma injustiça. Se você vê a barbaridade que ele fez aí de construir, em vez de construir estradas e portos, o Brasil ser competitivo, construíram estádios. Então, por outro lado, também se irrita, né? Eu já percebi a sua visão hoje do Brasil. Eu percebi. A tua visão hoje do Brasil é diferente daquela visão de quando você deixou o Brasil, você ficou 27 anos longe da cultura do seu país. Isso. Naquele período que você ficou lá, 27 anos, de 1985, 86 até 2016. 2015. Né? Qual a visão que você tinha do Brasil quando estava lá? Olha, a visão Porque você não tinha contato diário com o Brasil. Você não tinha informações diárias com o Brasil. Qual a visão que você tinha do seu país? A visão que eu tinha é que ele estava melhorando e teve um período muito bom, que foi o período do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Quando eu saí do Brasil, em 87, era o período Sarney, entendeu? Então, o período Sarney, ele era um período ilógico. Por que ele era ilógico? Porque você estuda, já estudava no científico, que se um país tivesse uma população para consumir, você ia conseguir desenvolver uma economia. O Brasil já tinha uma população grande querendo consumir, né? Ele tinha que levar essa população de um nível de consumo mais baixo para um nível mais alto, né? Se falava muito de educação, mas não falava muito de economia, né? O Brasil sempre fala de educação, não se falava da economia. A economia explodiu no Brasil nesse período. Explodiu por quê? Porque virou uma economia global, né? Então, tudo aquilo que a esquerda era contra uma globalização, achava que ia ser um monopólio das monarquias, dos Estados Unidos, querendo controlar o Brasil, e tudo isso se desfez. Então, quando eu saí, você queria comprar um carro, você não comprava um carro. Levava um ano, você tinha que entrar você tendo poder aquisitivo ou não, você não comprava o que você queria comprar, né? Então, faltava girar essa economia no Brasil, né? Não tinha. E no que eu fui embora, eu perdi muito. Eu perdi Collor, eu perdi Fernando Henrique, perdi Lula e voltei no segundo da Dilma, né? Mas no que eu estava voltando para o Brasil, alguns setores brasileiros falavam, volta mesmo, isso aqui ninguém mais para isso. E outras pessoas mais, digamos assim, mais pensantes falavam, cara, você vai voltar num período difícil, cara. Você perdeu um período bom, você perdeu um período aí do Fernando Henrique, no governo do Lula mesmo, a economia fluía, porque era um resultado global, né? E voltei para um período difícil. E como que você superou esses comentários
talvez até negativos para você que estava voltando de uma economia de um país altamente desenvolvido e contrário, né, àquilo que você vivia. Como é que você conseguiu assimilar esses comentários? Eu achava que a minha adaptação fosse ser bem rápida, né? Meu pai se preocupava, vai levar um tempo para você se adaptar. Eu falava, não, eu falo português, eu converso com as pessoas sem sotaque e vou me adaptar rápido. E não é verdade. Levou mais ou menos um ano, né, para me adaptar. Levou um ano para se adaptar com algumas mentalidades brasileiras. Comportamento. Conceito. Agora, quando eu voltei para o Brasil, era um período preocupante. Uhum. Por que era preocupante? Nos Estados Unidos, eu achava que no período Bush filho, que um presidente não conseguiria fundar o país, né? E a economia ele não conseguiria afundar. Mas essas entradas nas guerras americanas, no Iraque, no Afeganistão, elas foram caras para o país. Elas foram pesadas para o país. E por que um país como aquele não afunda? Porque a economia é muito gigante. E ele também é um lugar onde tem um ditado que me falaram nos Estados Unidos, que é muito bom. Eles falam, a moeda é uma covarde, a economia é uma covarde. E quando ela se assusta, ela se esconde no dólar. Entendeu? Então, por isso que os Estados Unidos não enfraquece. Por quê? Porque é um lugar de liberdade. Então, você vê o Elon Musk, né? Que era um sul-africano, ele desenvolveu o PayPal, que é uma forma de pagar, um cara de uma mente extraordinária. Ele desenvolveu o PayPal, saiu da África do Sul, foi para os Estados Unidos, desenvolveu o PayPal, vendeu o PayPal, que é um sistema de pagamento eletrônico de confiança, na qual eu te pago tudo que eu compro eletronicamente, hoje eu pago através do PayPal, né? E depois agora está desenvolvendo o carro elétrico e tudo mais, né? Então, por que ele saiu da África do Sul? Ele teve que ir para um lugar onde os direitos dele de propriedade, onde a burocracia, onde esses problemas sociais existem, mas são mais amenizados pelo teu direito de ser proprietário, sabe? Se alguém invadir a sua casa, se alguém invadir sua propriedade nos Estados Unidos, não dura 2 horas. Entendeu? O cara tá expulso em 2 horas, a polícia vem lá e arranca o cara. Não, essa é a propriedade do cara. Uhum. Não tem essa baderna toda que a gente tem aqui. Respeito à propriedade. Isso. A individualidade de cada um. Ao direito de cada um. Ao seu direito de propriedade. Uhum. Né? Então, a propriedade é minha, eu não roubei, eu paguei, né? E o dinheiro com o qual eu paguei não é um dinheiro corrupto, eu posso provar que é tudo meu. Então, isso lá os Estados Unidos têm isso. E no Brasil, não. Você passou mais tempo nos Estados Unidos que no Brasil, né? No seu desenvolvimento. Exatamente. Mais tempo lá. Mais tempo. Na sua visão, por que os Estados Unidos é uma economia tão potente, tão forte? Pelo poder econômico e como ele desenvolveu esse poder econômico para ser uma potência econômica, ou pelo poderio militar? Por que os Estados Unidos é tão forte, tão potente como país, como economia? Pelo poder econômico e como desenvolver esse poder econômico que eles fizeram para desenvolver, ou é o poderio militar? São os dois. O próprio americano, ele geralmente não entende o poder militar dele. O americano, em geral, ele é menos educado que o brasileiro. Menos do que no dia a dia? Educado politicamente e mundialmente. O americano tem aquela piada de que como é que o americano, ele não vê o resto do mundo, ele só vê os Estados Unidos. Uhum. Né? Ele em geral só vê os Estados Unidos. Não foi o Reagan que chamou o Brasil de Bolívia? Ficou confuso. Não sabia. Posou e falou, exatamente. Dizem que o americano não conhece muito o mapa mundial, né? Não, eu já tive discussão com um americano que falava, mas pô, você é do Brasil, e como é que vocês têm uma economia forte se vocês não têm mar, né? Você não tem litoral. Eu falei, não, cara, uma metade inteirinha nossa é litoral. É oceano, né? Não. Ele devia estar confundindo a gente com o Paraguai, né? Que é preso mesmo, né? Não tem litoral. E eu falei para ele, não. E aí foi uma discussão longa e falei, então tá bom, cara, então não tem, né? Eu já vi que o americano, de modo geral, não conhece economia mundial e não conhece mapa mundial. Para ele só existe um país, Estados Unidos. O americano, essa presença militar dele é muito forte, ele tem bases grandes na Itália, na Turquia, na Alemanha. E as pessoas que moram, os americanos que vão para servir nessas bases, muitas vezes, eu estava na Alemanha, e se você perguntar onde é que está na Alemanha no mapa, ele não consegue achar onde ele morou por 2, 3, 4 anos, né? Então esse fator deles é interessante. Mas o que eles se preocupam é em trabalhar, entendeu? Eles acreditam na economia deles, eles trabalham, e eles investem, eles guardam, e estão muito preocupados em trabalhar do que com essa educação de saber aprender uma outra língua.
História. Eles não se preocupam com história. Não. O deles é produção. Se confundem. O outro deles é produtividade. Agora, o brasileiro... Economia, né? O americano é muito dado à economia. Muita né? economia. E não é uma economia assim, didática. Ele quer saber como é que ele vai ganhar o dinheiro dele, entendeu? E o imigrante que entra lá também, ele já pega um emprego, já começa a pagar as contas dele, já compra um carro em um ano, já começa a comprar a casa própria, mesmo ilegal, né? Ele já entra na economia e já começa a rodar ela rapidinho e trabalhar A educação econômica deles é bem diferente da nossa, porque a gente vê o brasileiro muito apertado economicamente. Muito. Né? Muito apertado, porque o brasileiro não recebe educação econômica desde casa, né? Vai para a escola, muito menos. O brasileiro não tem essa educação de economia nem de empreendedorismo. Não, o americano, ele não tem de empreendedorismo, o brasileiro. O americano, a sociedade faz ele ser empreendedor. Faz ele se envolver. Faz ele acordar cedo e trabalhar, entendeu? E agora, um dos problemas que o brasileiro acha do exterior, ele acha a Europa maravilhosa, tudo funciona perfeitamente. É o que eu acho. Ele acha os Estados Unidos perfeito, não tem problema nenhum. Não é. E não é. Essa briga que a gente tem aqui de welfare, que é em inglês, né, que é o do assistencialismo, é uma briga lá também, né? É uma briga mundial, é uma preocupação mundial do cara que trabalha pro cara que não trabalha, né? Então o cara que trabalha, ele quer menos imposto, ele quer expandir, ele quer construir ele quer comprar uma segunda casa, alugar uma segunda casa, ele quer fazer uma segunda loja, ele não quer que o dinheiro dele fique parado com imposto e nessa economia que não deslancha, né? E essa é a briga. E o cara que quer trabalhar menos, ele quer uma assistência maior do Estado. Em média, quanto que é a hora de trabalho de um americano? Quanto por dia? Geralmente 8 horas. 8 horas. 8 horas. A carga horária dele é de 8 horas. Muito americano trabalhando, sendo pago por hora, né? Mas ele tem que, se ele só trabalhar essas 8 horas e tiver um salário mínimo, o salário mínimo americano não é mensal, o salário mínimo americano é por hora, né? Que daí é uns $7,50. Nesse $7,50 ele não consegue viver bem, né? E então a pesquisa americana fala quem que é uma pessoa feliz? Quem que é uma pessoa, um indivíduo ou uma família feliz? Uma família feliz é uma família que ganha $70 mil. $70 mil hoje, o câmbio tá loucão hoje, mundialmente, $70 mil, ela vai te dar aí, vamos falar de, ontem chegou a 3,7, vamos falar de vocês. Ele vai te dar R$252 mil. Isso por ano? Por ano. Nos Estados Unidos é tudo por ano. 252 mil por ano. R$252 mil por ano. Essa é uma classe... Esse é o valor para você ser feliz. Ser feliz. Tá, mas classificando em classe, como nos classificamos no Brasil. Média, baixa, A, B, C, D. Vai. Classe média. Média. Seria uma classe, então, B no Brasil. Isso. Classe B menos, pronto, vai. B menos. Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz, pagar todas as contas e ficar meio despreocupado. Tá certo. Bom, André, nós vamos rapidamente para o intervalo comercial. Depois nós temos o repórter CBN e voltamos aqui para o nosso bate-papo. CBN Agro, com Éder Campos. Todos os sábados, de 11h30 às 15 horas, o Exceller Plaza Hotel proporciona para você e sua família a oportunidade de experimentar a sua tradicional e incomparável feijoada. Você poderá se servir dos ingredientes separadamente e com acompanhamentos saborosos. Como opção, também temos pratos à la carte. Bom apetite não é só um desejo, é nossa especialidade. Exceller Plaza Hotel, Avenida Afonso Pena 444, telefone 3312-2800. Jornal Digital. Dia 14 de agosto, o sinal de TV analógico vai ser desligado. E na sua cidade só vai ter sinal digital. Se você tem uma TV de tubo, precisa do conversor e da antena para a TV digital. Se você tem uma TV de tela plana com conversor embutido, precisa só da antena. Se você tem TV por assinatura ou parabólica em todos os televisores da casa, pode ficar tranquilo. E se tem dúvidas, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147. Que a gente ajuda. Seja digital. A Flora Pantanal é especializada em consultoria, prestação de serviços, comercialização e plantio de espécies nativas para regularização ambiental de propriedades rurais e outros empreendimentos. Licenciamento ambiental, CAR e georreferenciamento, assim como restauração ecológica de APP e reserva legal. Converse com nossos especialistas e entenda como a Flora Pantanal pode solucionar a sua questão ambiental. Flora Pantanal, soluções ambientais inteligentes.
3253-2310. Mais que uma paixão, a pesca é um estilo de vida. A temporada 2018 está com grandes oportunidades na Desmotonáutica. Toda a linha de motores de popa Yamaha, o mais vendido do Brasil, com os melhores preços e condições imbatíveis. Lanchas e barcos leve e forte com acabamento superior, conforto excelente, desempenho à pronta entrega. Financiamento super facilitado em até 36 vezes ou pelo consórcio Yamaha em até 60 meses. Desmotonáutica 331-86333. Repórter CBN. Sábado, 19 de maio de 2018. Uma tonelada de maconha e 14 quilos de cocaína foram apreendidos por policiais rodoviários federais na rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, região sul do Rio de Janeiro. Os agentes desconfiaram do motorista de um caminhão que foi parado durante fiscalização na estrada. Os policiais encontraram a droga escondida em cilindros. Os agentes apreenderam 1.234 tabletes de maconha. O motorista, que foi preso e indiciado por tráfico, disse que receberia R$20 mil pelo transporte do entorpecente, que seria distribuído em comunidades do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou a postura de autoridades após a tragédia do edifício Wilton Paes de Almeida, que pegou fogo e desabou no centro da capital paulista no início do mês. Ao receber um prêmio de direitos humanos do Instituto dos Advogados de São Paulo, o ministro afirmou que o desastre é um exemplo do mal que a ineficiência, a burocracia e a corrupção causam à sociedade. Disse que o fato revela o alto custo da improbidade e da incompetência e, por fim, afirmou que o desabamento tocou na ferida das disputas eleitorais. Marco Aurélio Mello negou, no entanto, que a fala foi direcionada ao presidente Michel Temer, que visitou o local no dia do desabamento e saiu sob vaias e xingamentos. A cerimônia de casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, agora duque e duquesa de Sussex, durou aproximadamente 1 hora. O casal deixou a capela de São Jorge e embarcou em uma carruagem para desfilar pelas ruas de Windsor e acenar para a multidão que acompanhou a celebração por meio de telões. Agora, os noivos e a família real vão receber cerca de 250 convidados para um almoço em uma das casas que fica dentro do terreno do Castelo de Windsor. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rio de Janeiro, a repórter Ermelinda Rita tem informações nesse momento. Pois não, Ermelinda? Nonato, o chefe do tráfico de drogas do Morro da Barão, Sérgio Luiz da Silva Júnior, da Russa, foi morto, 24 pessoas presas, 3 fuzis, granadas e drogas apreendidos esta manhã durante uma mega operação que está sendo realizada em 7 comunidades da Praça Seca, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O criminoso estava foragido há 2 anos quando foi acusado de participar do estupro coletivo de uma adolescente em 2016 na comunidade da Barão. Essa ação envolve 2.800 homens das Forças Armadas, 300 da PM e 240 da Polícia Civil. A operação começou ontem à noite e pode se estender
por todo o dia de hoje nas comunidades do Batomuxi, Caixa d'Água, Chacrinha, Mato Alto, Barão, Covanca e Penduraçaia. 4 carros roubados foram apreendidos. São retiradas barricadas montadas por traficantes nas ruas dessas favelas e há revistas em carros. A estrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga a Zona Norte à Zona Oeste do Rio, está interditada ao trânsito nos 2 sentidos desde as 6 da manhã por causa da operação das Forças Armadas e da PM, para impedir a fuga de bandidos para outras comunidades que se interligam pela mata com a Praça Seca. A Polícia Militar faz operações simultâneas no Complexo do Lins e na Cidade de Deus. No Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, 6 homens foram baleados e morreram ao dar entrada no Hospital Salgado Filho, no Meier. Eles trocaram tiros com policiais militares da UPP. Os PMs apreenderam 4 pistolas e uma quantidade de drogas. Na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, houve confronto no início da manhã. Na comunidade, homens do Batalhão do Recreio dos Bandeirantes da UPP local prenderam 4 traficantes. Eles apreenderam também 5 pistolas e drogas. Nonato. Obrigado, Ermelinda Rita, com informações no Rio de Janeiro. 10h35. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. Todos os sábados, de 11h30 às 15 horas, o Exceller Plaza Hotel proporciona para você e sua família a oportunidade de experimentar a sua tradicional e incomparável feijoada. Você poderá se servir dos ingredientes separadamente e com acompanhamentos saborosos. Como opção, também temos pratos à la carte. Bom apetite não é só um desejo, é nossa especialidade. Exceller Plaza Hotel, Avenida Afonso Pena 444, telefone 3312-2800. Jornal Digital. Dia 14 de agosto, o sinal de TV analógico vai ser desligado. E na sua cidade só vai ter sinal digital. Se você tem uma TV de tubo, precisa do conversor e da antena para a TV digital. Se você tem uma TV de tela plana com conversor embutido, precisa só da antena. Se você tem TV por assinatura ou parabólica em todos os televisores da casa, pode ficar tranquilo. E se tem dúvidas, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147. Que a gente ajuda. Seja digital. Entender o momento econômico e planejar a melhor estratégia para os investimentos é um desafio para especialistas. A Delfos, agente da XP Investimentos em Campo Grande, tem uma proposta de assessoria financeira para você. Avalie a sua trajetória financeira de forma mais inteligente. Toda a credibilidade e segurança que você precisa para ampliar a sua rentabilidade. Delfos Investimentos, 15 de novembro, 1512, 3321-3342. Mais que uma paixão, a pesca é um estilo de vida. A temporada 2018 está com grandes oportunidades na Desmotonáutica. Toda a linha de motores de polpa Yamaha, o mais vendido do Brasil, com os melhores preços e condições imbatíveis. Lanchas e barcos leve e forte com acabamento superior, conforto excelente, desempenho à pronta entrega. Financiamento super facilitado em até 36 vezes ou pelo consórcio Yamaha em até 60 meses. Desmotonáutica, 331-86333. Costielaria. Atendimento no almoço e no jantar. Ambiente rústico com requinte e conforto. Especialmente preparado para você e sua família. Venha viver novas experiências. Além de costelas especiais, steaks selecionados de Angus e carta de vinhos. Segurança gastronômica e eventos corporativos personalizados. À noite, serviço completo com pratos à la carte, saladas, risotos e muito mais. Costielaria. A tradição do fogo. Rua Espírito Santo 726. Telefone 3044-0423. Acesse cbn.com/cbncg oficial e curta a fanpage da CBN Campo Grande. A Flora Pantanal é especializada em consultoria, prestação de serviços, comercialização e plantio de espécies nativas para regularização ambiental de propriedades rurais e outros empreendimentos. Licenciamento ambiental, CAR e georreferenciamento, assim como restauração ecológica de APP e reserva legal. Converse com nossos especialistas
doenças e entenda como a Flora Pantanal pode solucionar a sua questão ambiental. Flora Pantanal, soluções ambientais inteligentes. 3253-2310. Momento Audi, sinônimo de requinte, esportividade, sofisticação. Audi Q3, o SUV mais desejado e elegante da categoria. Motor turbo, mais potência com economia. Acesso ao veículo sem uso de chave. Câmera de ré com assistente de estacionamento e 6 airbags. Q3 é na Autobel Premium. Pronta entrega com taxa zero, bônus e supervalorização do seu veículo. Agende seu test drive. Autobel Premium, concessionária Audi em Mato Grosso do Sul. Afonso Pena 5720 3041 8800. Cinto de segurança salva vidas. CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Agro, com Éder Campos. 9h40. Hoje o CBN Agro conversa com o agricultor André Moraes. O André, embora more em Campo Grande, os negócios dele e da família são em Maracaju. Plantam soja, né, André? Soja, milho e agora confinamento. Agora confinamento de gado. Essa decisão do confinamento é a proximidade com o grão. Isso. E grão próprio, né? Não depende do mercado, né? Não, grão próprio. Exatamente. Quantos animais estão confinando lá? A gente dá 2 tombos de 500. 2 de 500. Para aprender. 2 tombos são, eu engordo 500 e vendo, engordo 500 e vendo. Isso, então você tem um ano todinho, a cada quanto tempo você dá esse tombo? A cada 90 dias. É rápido, hein? É rápido. Geralmente o gado vem Só terminação, então. Isso mesmo. Você traz onde? Do Pantanal? Pantanal. Vocês têm fazenda no Pantanal também? Fazendo no Pantanal. Você cria e recria no Pantanal, sobe para a serra. Isso. Terminação 90 dias. Isso mesmo. A ideia, quando eu vim há 3 anos, era essa ideia de talvez expandir e comprar terra, né? E para eu me aclimatar com o Brasil de novo, eu rodei o estado inteirinho procurando terra. Ainda existem vários lugares bem desenvolvidos no Mato Grosso do Sul e outros que ainda dá para você desenvolver, né? Conheço várias pessoas que queriam sair do estado, queriam ir para o norte e acabaram achando lugares muito interessantes aqui há não muito tempo, há 5 anos, 6 anos. Tem razão. Tem muitas regiões aqui que estão em desenvolvimento. O que precisa é de um estudo agroclimatológico, né, para definir a melhor época de plantio. E aí nós temos algumas entidades que fazem esse trabalho muito bem feito. Nós temos aqui no estado a Embrapa Gado de Corte, a Embrapa Leste aqui em Dourados. Né? E nós temos também a Fundação MS e a Fundação Chapadão. Exatamente. São entidades que dão todo o suporte para o produtor para desenvolver aqui a agricultura. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre o comportamento, já que você morou nos Estados Unidos 27 anos. O comportamento em relação ao agronegócio para o americano é muito diferente do nosso aqui no Brasil, não? Muito diferente. Você teve essa percepção lá? Muito diferente. No quê? Eu como tive muito tempo fora, quando eu voltei, eu não entendia essa agressividade do meio urbano contra o rural. Lá não existe isso. Lá as cidades, elas vão desenvolvendo e você tem agricultura do seu lado, entendeu? Eu tenho milho a 100 metros da minha casa, eu tenho um agricultor plantando milho, né? Um ano milho, um ano soja, né? Então, eu não tenho essa preocupação que ele vai colocar um defensivo agrícola e matar minhas crianças. Uma boa relação, então, que ele queira me envenenar com o público urbano. Exatamente. Uma relação de respeito, uma relação até de agradecimento de ter um milho verde mais próximo. Isso tudo, né? A gente vê aqui no país, diferente, a gente vê um país diferente em ideologias. E elas influenciam diretamente na economia e no setor rural. Nos Estados Unidos também existe ideologias também que falam a carne vermelha é prejudicial à saúde, o leite faz mal, o produtor agride o meio ambiente com defensivos, eles falam agrotóxicos, né? Existem essas ideologias contrárias à produção rural nos Estados Unidos ou não? O pouco se vê. Ela não existe tanto contra a produção rural. O que existe no final do dia é ou uma procura de uma alimentação melhor ou e essa procura da alimentação melhor, ela se perde e se encontra ao mesmo tempo. Por exemplo, se você estiver disposto a pagar um valor maior por uma carne melhor, produzida num volume menor, você acha esse produto, né? Por um outro lado, as pessoas também entendem que o que mantém a paz é aquela conversa, eu vou ser um cara civil, um cara social,
até o dia que eu ver os meus filhos passando fome, né? Então você vê a nossa função aqui do brasileiro, que eu vejo de produzir milho e soja, que exportamos tanto dele, né? É de manter uma paz mundial. Vai muito para a China. O chinês já não aguenta mais aquela fome na qual ele vai morrer de fome. É mais então um pensamento filosófico do que ideológico, então. Pois é. É um pensamento de paz, né? A gente tem que alimentar o mundo, né? O mundo tem que ser alimentado, senão você vai partir para a guerra mesmo, né? Para a gente finalizar aqui o nosso programa hoje, você me indicou um livro e eu fiquei muito curioso. Por que as nações falham? Eu fiquei curioso. Rapidamente, por que as nações falham? As nações falham porque ela procura uma solução, mas ela procura uma solução, isso não é minha ideia, isso é do livro Porque as Nações Falham, né? Que eu não lembro do autor agora. Mas elas falham porque elas tentam se reinventar da mesma forma anterior. Então tem um ditado que fala o seguinte: se você quiser resolver um problema e através das mesmas soluções anteriores, isso é a definição da loucura. Você tem que arranjar uma solução nova, né? E por isso que elas falham. Elas continuam procurando solucionar um problema da mesma forma anterior. Mesmo que a ideologia seja completamente diferente, ela quer resolver da mesma forma anterior, né? Bom, só corrigindo aqui, viu? É porque as nações fracassam, viu? Isso. Fracassam. É do Daron Acemoglu e de James Robinson. Isso mesmo. Tá certo? Esse mesmo. Bacana. Bom, eu vou ler o livro, depois a gente vai voltar a conversar outro dia sobre esse assunto. Beleza. Porque as nações fracassam. É meu convidado para voltar para falar desse assunto aqui, discutir na visão de um produtor rural, de um agricultor. E a gente quer mostrar que agricultor é também uma pessoa que tem os seus hobbies, que gosta do esporte, que fala de política, economia, beleza, saúde. Produtor rural não é só aquele homem que levanta cedo e vai para o campo produzir. Também tem um envolvimento social, com família, com amigos, com gastronomia. E a gente quer mostrar o produtor rural dessa maneira, né? Como ser humano, como cidadão comum. André, muito obrigado, André Moraes, o André agricultor aqui de Maracaju, aceitou nosso convite para participar do CBN Agro deste sábado. Nós te agradecemos. Muito obrigado, viu? Obrigado por me ter. Um abraço. Até mais. Nós voltamos a semana que vem com mais entrevistas e ao longo da semana as informações do setor rural aqui na Rádio CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia. CBN Agro, com Éder Campos.